Eu sempre falo assim, às vezes você sabe um mais um, mas tem alguém que não sabe, que é dois, né? Então a gente precisa tomar essa consciência de que não importa o nível, a gente sempre tem algo a oferecer para o outro. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora? E nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Mas antes de apresentar a minha convidada, quero agradecer aos patrocinadores. A Azienda Gestão Contábil, que é uma empresa de contabilidade, a Autotec Autopeças e Serviços, que é uma empresa de manutenção veicular, e a maquiadora Giovana Spessato. No episódio de hoje, nós temos o prazer de receber uma empreendedora visionária que está fazendo a diferença no cenário do empreendedorismo feminino. Ela é cristã, casada com Everton e mãe da Malu, que tem 7 aninhos, e do Davi, de 3 meses. Bebezinho ainda. É publicitária e mentora de negócios femininos, tem especialização em marketing digital, posicionamento de marca e planejamento estratégico. Com mais de 400 mentoradas, espalhada por todo o Brasil, conduz mulheres para um posicionamento estratégico e avançar com seus negócios. É mentora e facilitadora do Efeito Furacão, programa de pré-aceleração de negócios femininos da Bilabs. É assim que fala, né? Bilabs. Uma das maiores startups focadas em empreendedorismo feminino do país. É fundadora do Encontro de Mulheres Empreendedoras, que já está na sua 12ª edição. E segue com o objetivo de acompanhar a jornada empreendedora dessas mulheres. Então, eu tenho a honra de apresentar para vocês Cris Oliveira. Seja muito bem-vinda. Gratidão, Tanísia. Honra minha estar aqui, né, com você, nesse papo maravilhoso. Adoro. Tenho certeza que você hoje vai falar muitas coisas muito interessantes que vai agregar as pessoas a que elas continuem empreendendo, já que você trabalha com isso, né, ajudando, sendo mentora de mulheres e falar sobre isso, né, como eu já também atuo como mentora na área de mulheres, o como, assim, por quê, né, você escolheu trabalhar com esse público, o que te chamou a atenção? Então, minha história com mulheres é bem diferente, assim. Começou com 13 anos de idade. E? De uma forma bem... Na época, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você deve lembrar que na época que a gente era aí, criança, adolescente, a gente tinha mais esse costume de ler jornal impresso, né? E eu, sim. nessa área de comunicação, sempre gostei muito de ler. Então, lia sempre o jornal impresso. E aí... na época eu morava em Recife, vim morar aqui em Maceió depois que eu casei. E aí eu tava lendo o Diário de Pernambuco. Com Você 13 é de Pernambuco? anos. Sou. Com 13 anos de idade. E tinha uma matéria sobre uma casa de passagem que ajudava mulheres em vulnerabilidade. E eu lembro que eu chorei horrores com aquela matéria. E eu decidi que, em algum momento da minha vida, eu ia trilhar uma jornada que eu conseguisse ajudar mulheres a avançar, a conquistar sua independência, a fazer algo por elas, né? E eu não... Depois eu me desconectei um pouco disso, né? Porque eu... Também você era muito era nova, muito né? nova. E aí, na faculdade, eu comecei a trabalhar com marketing digital, né? E depois da minha primeira filha, na maternidade, foi quando eu resolvi empreender. E isso veio naturalmente, né? Esse movimento com as mulheres veio naturalmente, foi muito bom trazer esse sonho à tona e olhar para o público feminino, para mim, assim, é uma forma de tanto realizar meu sonho, claro, mas também de colaborar, né, com o mundo, colaborar de alguma forma para que essas mulheres possam conquistar a sua independência, para que essas mulheres possam se enxergar como ativas no mundo, né? Porque o empreendedorismo feminino ele traz muito isso, né? E aí venho desde então trilhando essa jornada aí. Coisa boa. Mulher, olhe, a gente tem várias gerações, né? A minha geração acho que é a mesma que a sua, sou da geração Y, né? Isso. E nós temos aí uma garra, uma vontade de fazer, né? Vamos atrás do nosso objetivo. A geração que hoje já está no mercado, na casa dos 20 e poucos anos, já é outra geração que já tem um outro perfil. Isso. E a gente precisa também saber lidar
com essas gerações, né? Quais são os desejos dessas pessoas agora, como é que funciona. E no papel do empreendedorismo feminino, como é que você enxerga que esse trabalho que você faz pode impactar essas pessoas dessa nova geração? Essa nova geração, né? Eu tenho a minha filha de 7 anos, né, de Malu, ela já fica falando, mamãe, eu sou empreendedorinha. E aí, assim, eu acho que esse posicionamento voltado para o empreendedorismo feminino, ele traz muito sobre autoestima, sobre a realização de algo seu, né? Principalmente a gente que trabalha com serviço, né? Que tem um serviço prestando através do nosso conhecimento, né? Uhum. A gente tem muito disso de entregar o nosso, né? Eu falo muito, tô entregando meu ouro. E aí é muito importante, né? A gente trazer isso para essas meninas, né? Trazer para essas meninas, tanto as pequenininhas como a minha, de 7 anos, como também as adolescentes, que elas têm muito o que entregar, né? E alimentar essa autoconfiança delas para que elas possam entregar o ouro dela com mais segurança, né? A gente vê hoje uma realidade de adolescentes, às vezes, muito doente por conta das tecnologias, né? Que elas são aliadas, mas também elas fazem mal, a gente sabe disso. E é muito importante que a gente, como mulher, a gente consiga inspirar tanto as adolescentes como as pequenininhas a se portarem de uma forma que elas se enxerguem elas mesmas, dentro da essência delas. E que traga esse poder de que, ó, você pode sim falar o que você pensa, você pode sim trazer a sua mensagem para o mundo, porque o mundo vai te escutar, né? Uhum. E eu acho que o empreendedorismo feminino também é sobre isso. Você sente algum tipo de, poderia dizer assim, a juventude, né? Ela tem uma ansiedade por uma liderança mais rápido. Sim, Não tem muita paciência, sim. né? Eu já quero começar meio que de cima. Não Uhum. tem a paciência de passar pelo processo até chegar lá. No empreendedorismo feminino, assim, como lidar com essa situação? Para mostrar para essas pessoas que tem que passar pelo processo, tem tempo para tudo, né? Não tem como fugir, né? O processo a gente precisa viver. E viver mesmo de forma presente. Não dá pra gente ficar Você, vivendo aquilo ali pensando, né? Claro que a gente vai visionar e desejar e sonhar e, né, planejar, mas eu tenho esse sonho, mas eu tô vivendo aqui porque o meu momento é esse aqui. Então é muito importante isso. Eu acho que a tecnologia traz muito essa ansiedade, esse imediatismo, né? Eu comparo muito, assim, quando a gente fala da educação mesmo da minha filha. Por exemplo, a gente viveu uma época que a gente esperava o programa na TV. E Uhum. eles não precisam, né? É tudo muito É rápido. na hora que eles Na hora que eles querem. querem o que eles querem. Então, eles têm esse poder de escolha muito nas mãos, né? E isso traz essa ansiedade, traz esse imediatismo muito forte. Então, é muito importante viver esse processo, porque o processo faz parte o aprendizado desse processo, né? As dificuldades, né? Quantos desafios você vivemos dentro do nosso negócio que nos fez melhorar, né? Uhum. Que nos aperfeiçoou de alguma forma, né? Então, assim, isso também é importante, porque dentro da vivência desse processo, os desafios que acontecem, também eles estão ali para colaborar com o nosso crescimento como pessoa e como negócio. Verdade. Você tem algumas estratégias que você utiliza nessa educação com mulheres? Você quer compartilhar alguma estratégia que você faz isso na prática para que essas pessoas elas realmente consigam ter uma vida mais próspera, né? Conseguir Uhum. alavancar os seus negócios. Uhum. Sim, com certeza. Dentro do negócio, a gente tem como os pilares, né? Inclusive, minha área e a sua área, né? É. Marketing e finanças. E eu percebo que é muito difícil, principalmente para quem trabalha com produção, com produto, conduzir a parte mais estratégica, a parte mais de gestão. E Uhum. aí elas ficam envolvidas demais na produção, elas deixam um pouco de lado a parte do marketing, a parte das finanças, e elas se perdem, né? Então, assim, eu creio que dentro do negócio da gente, a gente precisa olhar para todos os campos. E a gente precisa aprender a equilibrar o nosso tempo e a nossa energia. Onde é que a gente vai colocar nesse momento? Então, eu sempre friso isso quando eu faço alguma mentoria para a mulher,
que são muitas demandas, né? Ainda Uhum. tem a família, Ainda tem né? a família. Ainda tem a família que a gente precisa cuidar. Então, como são muitas demandas, a gente precisa aprender a direcionar para cada ponto, né? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer hoje? Né? O que é que eu vou fazer amanhã? Os meus dias de produção são esses. Os meus dias claro que a gente vende e atende o tempo todo, mas nesse momento eu vou tirar a minha tarde para produzir conteúdo. Uhum. Nesse momento eu vou tirar a minha Um tarde... planejamento, né? Para cada coisa, você ter ali um plano de horário ação. para fazer. Isso. Ou então, até saber delegar algumas coisas que Com você não certeza. domina, ou você já sabe que tem outra pessoa que pode estar ali até sabendo um pouco mais que você para fazer. Então, acho que essa organização e delegação de funções, ela nos ajuda muito. Demais. Porque se a gente for fazer tudo, Não tem como. não tem E como. difícil, né, Tanísia? É. É difícil delegar também. É difícil porque, às vezes, também, eu falo por mim, às vezes eu sou um pouco perfeccionista em algumas coisas, aí eu mando a pessoa fazer, a pessoa não faz como eu quero. Aí, se fosse eu fazendo, não ia ficar assim, né? Só que aí você tem que também entender que a outra pessoa ela tem um outro jeito de fazer. Então, você, em certas... Dependendo da situação, você tem que ceder, aceitar que a pessoa vai fazer diferente de você, que tá tudo bem, né? Tem hora que você vai dizer, não faça assim não, faça desse outro jeito que vai ficar melhor. Então, a gente ganhar essa liderança, essa forma também de educar outra pessoa que vai nos fortalecendo e fazendo a gente crescer. Isso. E saber que a gente pode contar com outras pessoas para poder a gente crescer, ter mais tempo para outras coisas. É esse pensamento que eu sempre coloco na minha cabeça quando eu tenho alguma dificuldade em delegar, né? Que a gente sempre tem. E aí eu fico pensando, eu fiz assim, não, eu vou abrir mão disso aqui, passar para outra pessoa, para eu conseguir dar conta de olhar para uma outra coisa que para mim é mais importante, né? Que eu preciso colocar prioridade para isso, senão eu não vou conseguir crescer. Então, assim, a gente precisa realmente aprender a delegar, a olhar para as outras áreas, a ter uma visão mais macroestratégica do negócio. Porque ele vai crescer quando a gente consegue, de alguma forma, distribuir a energia que a gente coloca de forma estratégica. Não vou falar nem equilibrada igual, mas de forma estratégica mesmo. Porque em alguns pontos a gente precisa de mais dedicação, outros não. Então, a gente precisa equilibrar isso da forma como a gente tem um negócio, o nosso plano de ação, né? O nosso planejamento. Uhum. Hoje você tem a sua própria empresa, né? Isso? Você trabalha fazendo esses eventos, você também trabalha como consultora, ajudando outros projetos, né? E desses projetos todos que você faz, da sua vida como empreendedora, você, Cris, já teve assim um desafio muito grande que você achou que não daria conta ou pensou em desistir? Conta pra gente aí. Já chorou por isso? Já, muito. Muito mesmo, porque a gente sabe que dentro da jornada não tem jeito, né? A gente sempre tem os momentos de altos e baixos, né? De chorar, de se alegrar. Mas eu lembro muito bem de quando eu comecei, né? Eu já vinha de um processo doloroso da maternidade. Eu comecei meu negócio com... A minha filha tinha 1 ano de idade. Então, eu já vinha com os nãos do mercado de trabalho, que não aceitava a mãe que amamentava. Não aceitava a mãe de uma menina de 1 ano e que ainda mamava. E todo mundo me perguntava, mas ela mama, o que é que você vai fazer? E aí, foram muitos nãos. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Foi a partir daí que você disse, eu tenho que empreender, porque... Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a olhar para tudo que eu já conhecia, que eu já tenho mais de 15 anos de formada, eu já trabalhava com marketing digital desde a época da faculdade. Então, já tinha uma experiência legal, assim, nessa parte de redes sociais, de e-commerce, de digital em si. E aí... Mas eu precisava começar. E aí, eu lembro que eu montei os pacotes de consultoria, os pacotes, né, de atendimento. Mas eu não sabia como buscar cliente, porque eu nunca tinha empreendido. Eu acho que esse é um problema que aflige todos os empreendedores. Aí eu fiz, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí eu lembro que a família sempre, né? Sempre dando apoio, sempre sustentando a gente. Meus pais me orientaram. E aí eu consegui rede de apoio deles
deles e do meu esposo para ficar com a minha filha. Eu comecei a ir mesmo, colocar a proposta debaixo do braço e com a cara e a coragem, visitando os estabelecimentos que eu queria fechar negócio e mostrar a proposta e conversar e apresentar. E foi assim que eu consegui fechar o meu primeiro cliente, né? Foi muito difícil, porque tinha toda aquela história. Eu já estava me sentindo rejeitada, vamos falar assim, né, pelo mercado. Mas aí eu fiz, não, eu tenho que fazer isso acontecer. E a forma como eu estou enxergando hoje de fazer isso acontecer é assim. Até hoje eu faço isso, inclusive. Quando eu estou no momento de prospecção, né? Hoje eu estou fazendo mais mentoria, mais consultoria, mas quando eu preciso... quando eu estou mais nessa linguagem B2B, eu faço isso. Monto a proposta e vou buscando as empresas, fazendo as visitas, como eu comecei, da forma como eu comecei antes, né? E aí, assim, foi muito importante para mim esse aprendizado. Foi difícil, mas foi muito importante. Porque destravou. Antes eu tinha mais bloqueio, assim, de conversar, de mostrar uma proposta, de tentar oferecer um serviço. E essa experiência de colocar a proposta debaixo do braço e ir nos estabelecimentos, para mim, foi muito importante, assim, para esse desbloqueio e para olhar para o meu negócio diferente. Você é da área de marketing também, né? Tem Isso. formação nisso. E quando você faz a faculdade nessa área, tem alguma coisa... Porque eu nunca estudei, não sei. Se tem algum treinamento, alguma matéria, alguma coisa que fale dessa... Como conquistar clientes, essa busca que a gente não sei por onde começar. Tem alguma matéria, assim, que ensina? Seria ótimo, né? Não é? No meu curso não tem mesmo, Não, assim, zero esquerda. Não tem. Eu sou publicitária, na verdade, né? Formação acadêmica publicitária. As especializações que foram acontecendo na área de marketing, na área de gestão estratégica de empresa, tenho também na área de marketing digital, mas nenhuma delas abordam essa parte da venda em si. A venda, a parte comercial em si... A venda nua e crua é muito raro, assim, que a gente veja nas faculdades. E é uma coisa que eu sempre penso, assim, poxa, isso devia estar, inclusive, nas escolas. Na grade, devia estar na grade. Né? Porque é necessário para todo mundo. A gente negocia o tempo inteiro. A gente negocia com a família, né? Minha filha de 7 Arte anos de negociar, né? Minha filha de 7 anos é uma ótima negociadora, inclusive. Então, assim, Ótimo. a gente faz isso o tempo todo. Então, é importante que a gente tenha isso, de alguma forma, na nossa educação, né? Assim, eu acho que deveria ter nas escolas, deveria ter na faculdade, deveria ter em todos os lugares, para a gente poder ativar esse vendedor que a gente tem. O vendedor que existe dentro de nós. Exatamente. Que, querendo ou não, tudo que você faz, a forma que você fala, a forma como você se veste, o seu comportamento, tudo leva para uma venda. Até aquela história assim, a primeira impressão é a que fica, no tempo fala isso. Essa primeira impressão que fica tipo, a sua venda, né, como pessoa. A pessoa olha para você, tipo, gostei, não gostei. Né? Isso é bem forte, né? Então, você já tira ali todo o seu conceito sobre aquela pessoa só no olhar. Eu não gostei dessa pessoa. Eu gostei muito dessa pessoa. Mas ela só nem abriu a boca ainda, você nem conheceu ela ainda e você já está tirando ali conclusões. Então, na hora de vender, a gente precisa se preocupar muito além da forma de falar, né? Mas é se preocupar como a gente se porta, como a gente se veste, como a gente tá no ambiente. Tudo isso leva a uma venda. E assim, na prática, a gente não tem nada disso. É convivendo com outras pessoas, participando de eventos como o seu evento, com outras mulheres, com outras pessoas de negócios, que a gente vai pegando o feeling do negócio. Entendi que é assim que tem que ser feito, né? Aquela pessoa, nossa, como aquela mulher, ela é desinibida, como ela fala, eu vou fazer assim também. Você sente isso, não? É bem assim mesmo, assim. A gente vai vendo a experiência das outras meninas, vai se inspirando, né? Com pessoas que têm uma jornada mais avançada que a nossa. Né? Vai modelando as pessoas. Vai modelando as pessoas. E aí a gente vai observando, essa pessoa fez isso aqui, foi por esse caminho aqui, deu certo. Então eu vou fazer esse caminho aqui também, porque pode ser que para mim funcione. Né? Tem que fazer teste, né? Tem que fazer teste. E também, assim, a gente se posicionar
também como inspiradoras, porque a gente o tempo todo tem gente se inspirando na gente também. Não, e né? quando chega uma pessoa assim, nossa, eu me inspiro tanto em você, você fala, nossa, e é? É? Você nem acredita que tá inspirando, É. mas por mais que eu tava pensando isso, eu acho que foi de ontem pra hoje, eu tava pensando nessa situação, que a gente não acredita que tem gente olhando pra gente o tempo todo. É verdade. E tem. Por Sim. mais que você ache que não, eu lembro que há muito tempo atrás, assim, eu falo não só em comportamento, mas em detalhes também. Teve uma pessoa que chegou pra mim que eu tinha uma mania de ficar pegando nos cílios. Enfim, não sei de onde saiu essa mania. E eu achava que ninguém percebia isso. E aí, do nada, essa pessoa chegou pra mim e disse, você tem uma mania de ficar pegando nos cílios, né? Eu digo, como assim? Ninguém nunca me disse isso, ninguém nunca percebeu isso. Quer dizer, foi um detalhe de um comportamento meu, né? Que eu ficava ali, sei lá, nem lembro se eu faço mais isso, nem sei. Mas eu tava me lembrando disso, eu disse, nossa, isso foi um detalhe físico, mas quando a gente tá trabalhando, fazendo alguma coisa a mais, às vezes a gente acha, poxa, eu trabalho tanto aqui, eu dou tanto meu suor, a minha garra aqui, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza, né? A gente fica com esse pensamento. Mas tem alguém que tá te olhando, tem alguém que tá se inspirando em você, mesmo sem ela dizer pra você. Eu recebi uma ligação semana passada de uma pessoa que eu admiro até, ele é um profissional da minha área, já bem antigo, assim, já muito tempo de trabalho. E aí ele começou a me falar, porque eu vi que você fez isso, está se formando em doutorado, não sei o quê, parabéns, não sei o quê. Eu disse, eu tô lhe acompanhando, eu sei tudo da sua vida, viu? Eu tô lhe vendo. Eu digo, onde? Onde, criatura, você tá me vendo? Que eu não vejo ele em lugar nenhum. Ele disse, mas eu estou de olho em você. E aí, reforça, né? Tem gente que chega, que tá ali olhando e tá assim, nossa, que bom que a Cris tá conseguindo as coisas dela. Eu tô aqui na torcida pra dar certo. Tem aquela outra pessoa que vai estar, ixi, olha pra ela, tá achando que é a mentora de mulheres, tá achando que tá podendo tudo, não sei o quê. Então, tem sempre gente olhando para o melhor e tem gente sempre olhando para o pior. E tem gente se inspirando para fazer, modelando você para fazer outras coisas. Então, como mentora, você, acho que muita gente, né, olha para você e diz, nossa, a Cris aí desenrolada, fazendo os eventos e tal. Eu vou começar a seguir essa mulher, eu vou querer ver o que é que ela tá fazendo de bom para eu também fazer. E começa a se inspirar e espelhar até alguns comportamentos para também dar certo. E eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que realmente olhar as pessoas que nos inspiram, né? E pegar as coisas boas e aplicar na nossa vida também. É verdade. E dá assim, um conforto também de pensar assim, se tá acontecendo ali é porque é possível, né? Então eu vou seguir esse caminho aqui porque eu vou ter um resultado, né? Então eu acho que isso também é importante nessa inspiração, mostrar para o outro que é possível esses avanços, né? E, Cris, você tem eu poderia dizer assim, uma abertura, uma humildade em falar com as pessoas. Acho que o meu primeiro contato com você foi acho que no seu encontro, né, que eu participei. Isso. E assim, você foi muito aberta, você foi muito receptiva, assim. E eu disse, nossa, que legal que ela é. Que bom. Sabe, assim, lhe admirei bastante naquele momento pela sua atitude, pelo seu comportamento. E a partir daí, conheci você e disse, não, realmente ela tem um diferencial, ela tem, né, ali algo que é a mais. Não é aquela pessoa que tá fazendo algo por fazer ou porque precisa de dinheiro para fazer. É realmente que tomou essa atitude de ajudar pessoas, de ajudar mulheres, porque realmente tem um propósito. Um propósito realmente, talvez aquela ânsia que você tinha lá nos 13 anos, ela tá realmente agora aflorada. E eu falo muito isso, que a gente às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e esquece. Aí depois de um tempo, aquilo que você colocou na cabeça começa a acontecer, mesmo sem você ter mais consciência de que tinha lá atrás pensado e lembrado de alguma coisa, né? É verdade, acontece. Acontece, né? E eu acho que esse seu dom agora de lidar com mulheres, trabalhar com mulheres, veio daquela menina de 13 anos, não foi não? Eu acho também. Você devia contar mais essa história, viu? Com base na sua experiência, qual conselho você dá para as pessoas que querem, né, fazer isso, que querem empreender nessa área, quer trabalhar com mulheres? O que você sugere?
Então, primeiro conselho para qualquer empreendedora é acreditar em si mesma. É muito importante que a gente acredite no que a gente está oferecendo. Sendo produto ou serviço, a gente precisa acreditar naquela entrega. Então, acreditar no poder que você tem, né, de entregar aquilo, de fazer aquilo. Não importa o nível que você esteja, sempre vai ter alguém que vai ter um aproveitamento do que você está oferecendo, né? Eu sempre falo assim, às vezes você sabe 1 mais 1, mas tem alguém que não sabe, que é 2. Uhum. Né? Então, a gente precisa tomar essa consciência de que não importa o nível, a gente sempre tem algo a oferecer para o outro. Sempre tem alguma coisa a ensinar, Sempre né? tem algo para ensinar. O primeiro ponto, eu penso que é acreditar em você. E o outro que me trouxe um avanço muito grande no meu negócio é fazer conexões certas. Uhum. Então, as conexões são muito poderosas. No empreendedorismo feminino, ainda mais. Porque você consegue se conectar com outras pessoas, mulheres, empresas, homens, que vão gerar negócios para você, né? Principalmente mulheres, quando a gente fala de que essas mulheres vão te apoiar, essas mulheres vão te ajudar, vão trocar experiência com você. Então, são muitas vantagens nas conexões, né? E ter aquela conexão mais genuína mesmo, de que, eu tô aqui perto da Tanísia, porque, sim, ela pode me ajudar nisso aqui, mas também eu tenho algo a oferecer para ela, a gente tem os mesmos valores, né? A gente conversa sobre Já se família, já se conecta. conecta, né? E tem aquilo ali verdadeiro. Então, isso também é muito importante, né? Às vezes a gente tá numa situação, sei lá, tá num dia que não tá muito legal, aconteceu alguma situação aí com algum cliente, com alguma entrega da gente, a gente não tá muito legal, aí já liga para uma amiga, já liga para uma parceira e já consegue conversar, desabafar. Às vezes surge uma ideia ali que vai melhorar o teu negócio de alguma forma. Então, assim, as conexões certas, elas são muito poderosas, né? Elas geram muito impacto no negócio. E acredite em vocês e busque conexões importantes para o seu negócio. Muito bem. Me diga mais uma coisa. Em relação ao futuro, né? Nós vivemos aí numa. Não vou dizer que é. Sei lá, eu tava pensando assim, numa erupção, Uhum. né? Mas é quase isso, porque nós estamos vendo as mulheres saindo, né, da bolha, da casa, cada vez mais querendo empreender. Talvez seja esse a sua ajuda de propósito, a minha em ajudar também na área financeira, Sim. trazer uma organização para que essas mulheres saibam lidar com o seu negócio, na gestão do seu negócio. Mas, pensando em a questão do futuro, você acha que isso tende a parar? Tá, porque tá, assim, todo mundo falando de grupos femininos, né, de comunidades, ou tende a crescer? Na sua percepção, nós temos um futuro crescente ou vai estabilizar em algum momento? Não, eu acho que sempre tende a crescer, né? Cada vez mais as mulheres veem como importante essa união, né? E, de fato, quando a gente está junto é muito mais poderoso, né? Quando a gente está ajudando a outra é muito mais poderoso. Eu não sei se você sente isso no seu negócio, mas nas mentorias eu consigo sentir isso de forma muito, muito gritante. Quando eu faço, quando eu conduzo uma mulher que me contratou e ela vem com aquela demanda ali, às vezes quando vem uma demanda que você se envolve emocionalmente e que você tá ali de forma mais genuína, sei lá, conversando com uma amiga, é diferente. E aí é muito mais poderoso. Uhum. Né? É. Né? Às vezes você traz o seu conhecimento, sua experiência, né, o seu afeto, o seu acolhimento para aquela mulher de forma mais genuína, é muito poderoso. Eu sempre tento, ao máximo, trazer isso no meu trabalho o tempo inteiro. Né? O Encontro de Mulheres Empreendedoras, ele nasceu por esse acolhimento, né? Que eu tanto sentia falta e percebia que era importante para a Foi uma mulher. dor sua, né? Você Foi sentiu uma uma dor minha. dor, né, depois da maternidade e não tinha essa pessoa ali para ajudar, e você disse: "Eu Exatamente. preciso fazer isso pelas mulheres". Poxa, por que essas mulheres não se reúnem para conversar um pouco, trocar experiências e se ajudar? Porque às vezes só em estar uma junto da outra, conversando, já é um acolhimento, a gente já se sente diferente. Eu acho até que hoje em dia tá acabando, não vai acabar, lógico, mas eu acho que está diminuindo a questão da disputa Sim. entre as mulheres, né? Assim, fulana tá fazendo, sabe, eu vou fazer melhor que ela.
Você sente isso? Sinto. Eu acho que antes era muito mais gritante isso. E cada vez mais eu percebo essa diminuição, porque a gente tá nessa proposta mesmo de se unir, né? E isso é poderoso, a gente sabe o quanto é poderoso. E olhar para outra, mesmo que, né, que seja a mesma área, fazendo a mesma coisa, ainda assim não está fazendo igual. Né? Porque a gente tem a nossa essência, os nossos valores, a gente tem a forma como a gente entrega, que é totalmente diferente da outra. Então, assim, não dá para olhar para a outra empreendedora e é minha concorrente. Nunca vai ser, né? Por mais que seja a mesma área, tem os seus diferenciais. Quando eu vou comprar, por exemplo, uma roupa feminina, uma roupa para mim, eu tenho loja A e loja B. E eu escolho loja A porque eu gosto mais da forma como eu sou tratada ali, atendida, né? Aquela vendedora que fala comigo de alguma forma. O que a dona garimpa de moda para mim. Os Então, assim, os diferenciais, né? diferenciais. Então, assim, sempre vai haver. Sempre vai haver, né? Por mais que um negócio pareça demais com o outro, aquele nunca vai ser seu concorrente porque sempre tem os diferenciais. E aí também cabe àquela empreendedora a trazer isso para o mundo, né? Por isso que eu gosto muito de falar de posicionamento, né? Sempre se posicionar, trazer os seus valores, trazer mais de você para a sua comunicação, para que haja realmente essa conexão com o outro de forma mais simples e mais genuína possível. E em relação vamos dizer assim, integridade, né? Quando você se coloca em um projeto, se coloca em um propósito e você mostra quem é você realmente de fato na sua essência, as pessoas veem verdade em você e elas aceitam, elas compram a É, sua ideia, né, de uma forma mais fácil, é porque verdade. você não está sendo um personagem, né? Então, essa questão dos valores que você falou, ela é realmente substancial, assim, na vida do empreendedor para ele realmente conquistar. Porque vender por vender serviço, vender produto por vender produto, por exemplo, o produto é até mais fácil. Você tem ali na prateleira, Uhum. você consegue ir lá escolher. Ah, eu vou pegar a caneta, vou pegar o copo, enfim, você consegue ir em qualquer lugar e comprar. Mas quando você tem um atendimento diferenciado, quando você se preocupa com a pessoa, quando você realmente mostra os seus valores, eu acho que é isso que toca a outra pessoa e motiva ela a querer continuar comprando de você. Esses diferenciais, né? Com Que certeza. não são forjados. Eles são realmente da sua essência. É. E aí, eu acho que é onde está, vamos dizer assim, o ouro. O ouro, O ouro do exatamente. negócio, né? É. Falar sobre excelência, falar sobre atendimento personalizado, falar sobre entender a dor da outra pessoa, né? Quando a gente realmente para ouvir o que realmente a outra pessoa quer, a gente consegue modelar o nosso serviço, a gente consegue fazer uma entrega melhor, né? Agora, a gente também precisa ter sabedoria em algumas situações para não ser deixado levar por algumas coisas, né? Por influência, né? Então, às vezes, a gente se perde também Uhum. em algumas situações por não saber lidar com as emoções, né? Eu acho que nós, mulheres, precisamos muito dessa questão da gestão da emoção, né? Verdade. Por quê? Primeiro, você tem uma casa para gerir, né? Que já tem ali, Já é desafiador. já é desafiador por si só. Aí depois você vai empreender. Aí no empreendimento você tem mais desafios, que é lidar com gestão, lidar com clientes, que às vezes não é fácil, lidar com funcionários Sim. para poder ter um atendimento de qualidade, de excelência. Então, tudo isso no nosso universo termina sendo um turbilhão de coisas e aí você pode se perder em algumas situações. Uhum. Você, enquanto empreendedora, né, tomando aí conta da casa, com um bebezinho de 3 meses, com a menininha que está negociando, né, tudo já, Tudo. com essas novidades tecnológicas todas, assim, você consegue gerir bem essas emoções? Você consegue discernir realmente a hora de avançar, de parar, sabe, de rejeitar um cliente ou não? Uhum. Então, a gente não existe um padrão de que eu consigo sempre, né? Então a gente sempre faz o possível para que a gente consiga manter aí nossas emoções, né, no lugar, ficar aí quietinho um pouquinho, às vezes aquela vozinha negativa que vem,
Não, fica aí um pouquinho quietinha, né? Mas assim. Foi você que disse que tinha um nomezinho pra uma vozinha que fica falando? Não. Não, foi você. Eu me lembrei disso agora. Mas aí a gente precisa enxergar que nós somos humanos e naturalmente a gente tem os nossos momentos, né? Uhum. Mas a gente precisa lutar, fazer o possível, né? A gente precisa realmente trilhar um caminho que a gente consiga gerir melhor essas emoções, porque a nossa família precisa da gente bem. O nosso negócio precisa da gente bem. E a gente precisa estar bem também pra gente, né? Como você falou, dentro de tantas novidades, tanta tecnologia, tanta coisa, às vezes a gente se envolve muito com essas coisas e às vezes não consegue largar do celular, por exemplo, né? Então, a gente precisa, aos poucos, ir observando, eu funciono dessa forma. É isso que eu faço muito comigo. Por exemplo, à noite eu sempre tenho um horário que eu não pego mais no celular. Às vezes acontece, de estar um pouquinho mais tarde ali e conversando com alguém. Mas, normalmente, eu sempre tenho um horário Vai impondo certinho. os limites, né? Exatamente, para impor os limites. Porque senão a gente vai se envolvendo com tudo e esse turbilhão acaba tomando a gente, né? Então, assim, claro que não existe um padrão que a gente acerta o tempo todo. Mas a gente precisa entender que a forma como a gente lidar com tudo, com nossa família, com o nosso negócio, com as pessoas, né, com os relacionamentos no geral, depende muito da gente também, né? E a gente precisa criar as condições Os de, ambientes. né, de estar bem com isso, né? Eu sempre friso que é importante a gente se sentir que é necessário buscar uma terapia para ajudar a olhar melhor para essas emoções, se conhecer, né? Na terapia eu consegui entender bem, assim, os meus limites, até onde eu podia ir, né? E entender que, não, quando eu ultrapasso, é bem conturbado, tanto para a família como para o negócio. Então, é importante que eu me respeite. Então, é importante que a gente se enxergue, né? E veja o nosso jeito de fazer dar certo. Tem alguma rotina que você faz todos os dias? Tem. Assim, isso eu não posso deixar de fazer? Tem. Oração. Tem que ter. Sem oração. Não tem jeito. Então, assim, uma leitura bíblica, mesmo se não tiver tempo, tem que ser pelo menos um versículo pequenininho. Mas tem que ter ter o momento. Tem que ter da algum comunhão, momento, né? porque senão não funciona. Não funciona. É como se. E assim, eu tento dar prioridade sempre para o início do dia. Para aquilo ali eu conseguir. Transformar o seu dia sempre positivamente. Porque assim, sem Deus a gente não consegue. Eu não consigo caminhar, né? Eu não consigo caminhar. E é Ele que me dá a força para conseguir ir gerenciando ali a casa, a família, o negócio e tudo. Então, assim, é importante. Eu gostei dessa sua pergunta, porque é muito importante que a gente tenha algo, né? Ou uma oração devocional, ou, sei lá, tem gente que vai para academia e, né, tem aquilo ali como um ritual. Então, cria um ritual para você que te fortaleça de alguma forma, né? Para mim, o inegociável é Deus. É isso aí. Olha só, tem um momento Pode Isso Contadora, né? Então, nesse momento, você faz uma pergunta para mim. Gostei. Então, qual é a sua pergunta? Então, vamos lá. Eu sempre faço muitas mentorias com mulheres e tem vários níveis de negócios, mas o que eu mais escuto, o que eu mais vejo são mulheres vendendo fiado. Pode isso, contadora. Vender fiado? Olhe, então, eu acho difícil, eu acho complicado, né? Por quê? Você vai ter que ter uma gestão, né, aí nessa questão do vender, da administrar as cobranças. E por prática, né, por vivência, eu não acho muito legal a questão da cobrança. Não tem um problema em cobrar, mas às vezes quem é o devedor contumaz, aquela pessoa que deve e gosta de dever, ela se sente incomodada por você cobrar. Achar ruim porque você cobra, ela tá devendo, mas ela não quer ser cobrada. E aí termina gerando uma indisposição entre as partes. Então, se você tiver uma forma de fazer a sua venda sem ser dessa forma, com cartão de crédito, algo que já lhe dê a segurança que você vai receber, é muito melhor, né? Então,
eu não aconselho vender fiado, não. É difícil, né? Eu não aconselho, não. Você vai ter dor de cabeça em algum momento. É aquele dinheiro, aquele valor que entra no faturamento, mas não tá de fato, né, na conta. Não tá, de fato, na conta. E outra coisa, isso aí de forma, vamos falar na forma de apuração. Vamos dizer que você é empresário, você tem sua empresa e você está vendendo e você escolheu o regime da sua empresa por regime de competência. Porque existe o regime de competência e o regime de caixa. O de competência é o que você vendeu naquele período. Não importa quando você vai receber. Se você emitiu a nota fiscal no mês de março, a sua competência é março, você vai pagar um imposto referente ao mês de março. Só que você, por exemplo, vendeu isso em 10 vezes. E aí você vai receber um pouquinho por mês, em 10 meses. Só que você vai pagar os impostos em seguida em relação ao mês de março, de uma vez só. Então, isso vai também a questão do gerenciamento, do planejamento, de qual regime é melhor para você escolher. Então, se você vende dessa forma e você vende com parcelas a longo prazo que eu digo mais de 2 meses, 3 meses, e você vai ter um fluxo de caixa ali pingando aos poucos, talvez não seja melhor você escolher o regime de caixa ou regime de competência. É melhor escolher o regime de caixa para o seu negócio, que é uma possibilidade de pagar os tributos quando você, de fato, receber. Então, isso entra já no papel do contador para auxiliar essa empresa pelo negócio dela. Se ela vende muito a prazo, qual é a melhor opção para ela? Né? Aí entra. Se você vende a prazo, se você vende fiado e você está pagando imposto, você nem recebeu, sabe nem se vai receber. Meu Deus. É pior ainda, né? Então, realmente, essa gestão aí é muito importante e eu não aconselho as pessoas a venderem fiado. Porque uma hora você vai ter uma dor de cabeça para receber esse dinheiro. Pois é. E ainda vai sair de ruim na história. É mesmo. Não é verdade? É verdade. Agora, Cris, tem alguma coisa que a gente não conversou e você gostaria muito de falar para os nossos ouvintes? Na verdade, gostaria de agradecer, né, o convite a você, Tanísia. É um prazer imenso estar aqui. Adoro conversar sobre empreendedorismo feminino. e deixar essa mensagem principalmente para as mulheres empreendedoras, né? Que é com elas que eu falo mais. Da importância de você acreditar, né, na sua entrega, acreditar em você, né? Buscar sempre dar o seu melhor, aprender sempre, mas acreditar no que você faz, né? Em como você entrega para as pessoas e confiar, porque é com esse sentimento que a gente consegue entregar o nosso melhor. Que linda. Olha, eu vou lhe... Essa lembrancinha é um cheirinho da Azienda, da empresa de contabilidade. É exclusivo, ele foi idealizado, né, com exclusividade para lá, que ele demonstra, assim, a questão de segurança, tranquilidade, porque a gente tem, na contabilidade, às vezes, um turbilhão de que é só pagamento de coisa, então a ideia é mostrar para você que a gente pode ter, sim, uma assessoria de contabilidade com tranquilidade, segurança e trazer essa paz, né? Eu tenho, assim, uma gestão que vai me trazer... Que eu confio, que eu né? confio, Tô tranquila. Tô tranquila nessa questão. Então, a ideia é essa, como faz parte do nosso projeto também, Pode Isso Contadora. Eu trouxe isso para que você também possa aproveitar. Obrigada. Gratidão. Gente, estamos finalizando mais um episódio e eu queria que você se inscrevesse nesse canal, compartilhasse, comentasse, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo valiosíssimo. E, claro, seguir aqui a rede social também da Cris. Cris, por favor, fale suas redes sociais. Cris Oliveira, ST. ST. É só o Instagram? É, Instagram. Tá. Então, se você quiser saber mais sobre a vida dela, sobre os negócios que ela tem nessa questão da mentoria, da parte da assessoria que você dá também na parte de empreendedorismo feminino, vai lá, fala com ela que ela vai ter aí boas soluções para você. E é isso, gente. Até a próxima.